Sou Paul Setúbal, sou natural de Goiânia e eu trabalho com múltiplas linguagens, com desenho, com fotografia, com performance, e toda essa produção imagética minha, ela tem como referência outras imagens já existentes, imagens da mídia, imagens da arte, imagens que carreguem alguma carga, algum significado, imagens estereotipadas, e o trabalho vem muito dessa ressignificação dessas imagens. Eu gosto muito de imagens do Brasil que contam uma história, que tem uma carga. Eu gosto de ressignificar, de dar um novo sentido, de retrabalhar essas imagens. Isso está muito forte em toda a minha produção. Eu vou apresentar uma série de desenhos aqui, que esses desenhos foram apresentados no Sul, uma exposição no Sul. Então esses desenhos estão vindo para cá, primeira vez que eu apresento eles em Goiânia. E são desenhos com textos poéticos, textos filosóficos, com imagens também bastante estereotipadas. São pequenos recortes de algumas situações que têm uma carga muito forte. E o que eu proponho com esses desenhos também é justamente ressignificar esses recortes que foram eternizados por essas imagens. Então é sempre um diálogo entre texto e imagem, a imagem contestando o texto desmentindo o que a imagem está apresentando. É sempre um trabalho de dúvida, é sempre um trabalho de intrigas entre imagem e texto. Eu sempre trabalhei com desenho e eu acho que o desenho é uma primeira instância do meu trabalho, assim, então acho que mesmo que eu trabalhe com outras linguagens, o desenho vai continuar e eu sempre vou revisitar essa linguagem porque ela faz parte, assim, do meu processo de criação, seja um croquis, um esboço de um trabalho em outra linguagem, mas eu sempre recorro ao desenho e é uma linguagem que eu não abro mão de trabalhar. Meu nome é Alessandra Teles, sou artista plástica goiana, com formação em artes visuais pela UFG e desenvolvo já um trabalho há 25 anos. Eu tenho um trabalho onde eu retrato as culturas da nossa cidade, do nosso estado, que eu chamo de nossas raízes, onde eu falo um pouco do nosso Araguaia, um pouco da fauna, da flora e, claro, com alguns elementos de criação minha também, porque eu sempre fui apaixonada por história da arte, pela pintura rupestre. Então eu peguei um pouquinho de Serranópolis, um pouquinho do Araguaia, um pouquinho do nosso Cerrado e consegui, com a minha própria linguagem, anos de estudos dentro do ateliê, de pesquisa, de um pouquinho de alquimia. Essa fase das nossas raízes, onde está a cultura indígena enraizada no meu trabalho, eu devo, assim, meu pai tinha uma casinha na beira do Araguaia, onde ele ia para escrever as poesias dele e levava a gente desde criança, e essa casa era do lado da aldeia Carajá, e aquilo foi um universo para mim gigantesco, porque era o meu quintal. E aí eu fui enraizando essa cultura indígena e hoje eu consigo estar fazendo essa mistura da cultura minha, do que eu penso, do que eu acho que eu dou conta de fazer, com um pouco da cultura indígena, que eu sempre gostei de criar. Minha mãe ficava louca, que ela saía para trabalhar, quando ela voltava eu já tinha pintado a parede, a janela, a porta. Então isso não teve como. Eles me incentivaram, eu fiz aula com vários artistas, alguns até falecidos, como Kleber Gouveia, Maria Veiga. Fui aluna do grande Amaury Menezes, que eu adoro. Tive incentivo do Carlos Sena e de vários outros artistas, Maria Guilhermina Prates, que já morreu, até eu chegar na faculdade de artes. Já tem 16 anos que me formei e estou nessa luta diária. Todo dia eu pinto um pouquinho. Tem muita cultura primitiva aqui, e aí eu faço essa difusão, eu pesquiso muito, gosto muito da pintura rupestre, da pintura ancestral, então eu acho que eu faço essa mistura, mas sem negar a origem das nossas raízes aqui do Cerrado goiano. Meu nome é Salvador, onde é Salvador? Daqui. Também nós já temos 20 anos em pintura de móveis. Aposentei por invalidez,
Mas isso não tem nada a ver com a pintura, certo? A pintura já veio desde a infância, desde os 5 anos de idade, quando eu digo um desenho. Foi meu sonho, de chegar a pegar uma tinta, um pincel para pintar uma tela e mostrar meu trabalho. O quadro é o seguinte, eu gosto muito de homenagear certas coisas que os outros nem lembram, sabe o quê? Por exemplo, do circo. Eu lembro. Por quê? Porque é da minha infância. Na época que eu era pequeno, menino, o quadro que eu pintei era um engraxate. Sabe por quê? Porque esse engraxate era eu, representando eu mesmo, engraxando. Esse quadro de jornaleiro está no Diário da Manhã, com até o Massoso que me deu essa aí. E por que o jornaleiro? Porque o jornaleiro, eu vendi jornal, vendi revista. Sanfoneiro também foi sobre o Luiz Gonzaga. Eu vi o Luiz Gonzaga uma vez tocando na televisão. Desde que também é outra coisa que eu gosto muito também, é a natureza morta, né? Também gosto muito de representar esse tipo de coisa. A fiadeira foi o seguinte, do meu tempo passado. Lá na minha cidade rural, lá de Formosa, sou de Formosa, está em Goiás. Porque eu tenho que continuar, né? Eu não tenho ajuda de governo, né? Nessa parte, não tenho ajuda. Só mesmo da parte do evento, quem tem, que tem ajuda. O resto é no bolso mesmo. Eu não vou desistir. Eu vou chegar até lá para ver o que vai dar. Meu nome é Rava, eu sou de Paraúna, vim para Goiânia. Eu trabalho com várias linguagens das artes visuais, não só com o desenho, que é o que eu estou apresentando, né? Trabalho com performance, fotografia, objeto, entre outros. Estudo na FAV, Faculdade de Artes Visuais da UFG, estou formando agora. E assim, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou produzindo. Então eu sou uma artista nova. Eu estou formando em licenciatura, mas quero continuar, não na área da educação, mas na área da produção artística. Esse trabalho aqui, eu procuro fazer um diálogo porque o desenho, ele é feito de traço, linha, então eu brinco com isso. Eu pego a própria linha, que é o material, e colo, para dizer que é a linha que compõe o desenho, né? Colo traços para fazer um diálogo de traço, traça e linha. É uma brincadeira, um trocadilho que eu faço com os materiais e com a forma de desenhar, né? Observo assim que a linha, a traço no desenho, então eu comecei a pensar assim, trazer o material para colagem, né, e desenhando com esse material, né. O desenho é só uma das linguagens que eu trabalho, assim, bastante linguagens, assim, não é uma coisa específica, assim, né, mas o desenho a gente vê em tudo também, né, não só assim, igual aqui eu faço colagem, isso para mim é desenho, também o bordado é desenho, então ele está presente para mim em tudo, assim. No caso, o que me influenciou bastante foi a professora Alice, né? Porque eu também trabalho com bordado. Essa linha também veio da questão do bordado, né? E ela trabalha muito com bordado e a gente trabalhou junto, assim, fizemos oficinas, né? E várias outras atividades com o bordado, de intervenção. Então, ela, de questão de influência da faculdade, eu coloco a Alice, né? Querem saber de onde eu sou? Mundo. Aonde eu me criei, quintais e lotes baldios. A colagem, aos 7 anos de idade, encontrada assim na rua, nas revistas, também nas casas onde eu coletava papéis. 9 anos, a colagem veio de uma forma enaltecedora, com vontade de se criar inconscientemente. Aos 18, já morava em São Paulo. Lá havia a peregrinação de oficinas de arte e a necessidade de me expressar. A minha vinda para Goiânia foi em 91. Vim para poder buscar o porto seguro e ao mesmo tempo também alcançar voos profissionais dentro do mercado. Em 97, parti para a Holanda, aonde eu migrei, mesmo assim não deixando o meu porto seguro, que é a minha terra Brasil.
A colagem de antes, aqui e o após se deu e se dá num processo de evolução. Arte é o cardápio funcional de risco. Para quem, aonde e como. O mercado está aí, apto para os artistas fazerem de si e se organizarem. Estar participando dessa exposição, para mim, é uma honra, porque eu sei da alma que impera esta casa, que é o sentimento coletivo. A colagem não é individual no século XXI, assim como eu não sou. Arte é risco? Para quem? Para onde? Cardápio? Coma o que você queira comer. Saiba apreciar o seu gosto. Ou não tenha gosto, ou mau gosto. Seja você. Meu nome é Sônia Maria da Silva, Sonipim. Sou formada em artes visuais, com especialização em arte e educação e planejamento educacional pela UFG. Meu trabalho é bem assim expressivo, né? Não consegui sair do figurativo, que eu amo a figura humana, tenho facilidade de me expressar usando a figura humana e venho retratando uma temática que está aí à vista, que não tem como a gente fugir, né? E também trago muito do inconsciente. Imagens que ficam registradas no meu inconsciente. Como o meu trabalho é muito espontâneo, e visceral e gestual, então ele flui assim muito rápido mesmo. Então acho que estou retratando as relações humanas desse momento contemporâneo. A minha técnica é o seguinte, o pincel também, mas eu gosto de fazer experimentações, né? Esse quadro, eu trabalhei ele todo assim, usando só a ponta da malha, né? Como pincel, para substituir o pincel. Essa é uma das técnicas. Cada quadro eu procuro assim fazer experiências, né? Então às vezes eu uso um pedacinho de pauzinho para substituir o pincel, né? Eu lavo a tela, porque aí eu consigo uns efeitos, umas manchas. Depois eu trabalho em cima novamente. Aí eu gosto também de trabalhar com o desenho, né? A técnica mista, desenho, depois jogar a tinta, espero secar, depois volto novamente na tela. São experiências mesmo, assim, na hora que vem a criação, o momento, em cada quadro pede, né? A gente é só um instrumento, que o quadro pede, a gente tem que ter um olhar clínico na hora também, né? E é uma brincadeira, na verdade, é um momento de ludicidade mesmo. A arte é a única atividade que trabalha com as quatro funções do pensamento, segundo Jung, né? Que meu método foi baseado na teoria de Jung, que é a razão, sensação, sentimento e intuição. Só a arte trabalha com essas 4 funções do pensamento. Pode ser considerado pós-moderno, né, com tendência para o contemporâneo. Essa avaliação aí eu deixo para os críticos de arte, que apesar de ter estudado um pouco de história da arte, e eu considero que meu trabalho tem assim uma tendência para ser uma obra aberta, né? Porque pelo que as pessoas comentam comigo, falam, cada um vê uma coisa no quadro. Então, significa que está aberto para leitura, né? Para as pessoas fazerem sua leitura. Meu nome é Elo Savoy, atualmente eu trabalho com desenho, né? Eu estou fazendo uma série de desenhos com nanquim sobre camadas de papel vegetal e o trabalho consiste em um processo, não é só o desenho como resultado final. Nesse processo eu pego uma série de materiais e vou fazendo leitura desse material e fazendo certas marcações que me remetem a alguma coisa, a algum momento ou alguma reflexão. E a partir dessas marcações que eu passo para o papel vegetal, eu vou fazendo composições e apresenta essas composições como material resultante desse processo.
Nesse ano eu recebi 2 premiações, uma em Suzano, São Paulo, e outra no SESI, em Goiânia, e participei de outras exposições também, como o Novíssimos, no Rio de Janeiro, a Salão de Santo André, que é o Luiz Saciloto, em Santo André, né? Participei também de exposições em Uberlândia, em Brasília, no plano piloto. Estou fazendo a graduação em artes na FAV, né? E agora lá tá saindo uma quantidade boa de estudantes que estão trabalhando com a arte e estão apresentando seus trabalhos agora. Meu trabalho é voltado para um discurso mais contemporâneo em arte. Eu vejo isso como parte do processo agora que está surgindo em Goiânia. Tem uma boa quantidade de artistas que estão procurando esse viés agora. Meu nome é Priscila Tomazini, uso como nome artístico Prisca. E comecei o meu trabalho tem pouco tempo, eu faço desenhos, pinturas desde criança, mas a exposição mesmo eu comecei tem uns 3 anos, logo depois do meu curso feito na instituição do Veiga Vale. Eu frequento alguns ateliês de artistas, fiz cursos livres antes de ir para o Veiga Vale, sempre com a intenção de não parar, de estar sempre praticando a pintura e o desenho. Eu gosto muito de literatura e principalmente depois que eu iniciei os meus estudos de psicanálise, isso teve influência direta nas minhas obras. A psicanálise tem muita influência no que eu pinto como expressão daquilo que eu faço na minha pintura. Esse quadro, por exemplo, foi um quadro que eu fiz depois de ter lido o mito sobre Antígona. Depois que eu li o mito, me veio a ideia, o desenho, assim, de uma maneira interior, e eu expressei isso na tela, dando esse nome para o quadro Antígona, que é um mito, onde a psicanálise também faz um estudo sobre esse mito, e serviu de inspiração para esse quadro. Em outros quadros também eu utilizo, às vezes, algumas personagens. Eu gosto muito da figura feminina e costumo utilizar nos quadros as personagens que eu leio em alguns livros e em outras literaturas fora da psicanálise. Eu me inspiro bastante na literatura. Eu sou muito observadora em tudo, nos traços humanos, nos objetos, sempre observando o movimento. Os meus trabalhos, eles têm uma conotação efêmera, assim, do movimento e da luz. Eu gosto de mostrar isso, assim, o tanto que a figura humana é efêmera com seus movimentos, com as luzes que refletem. Então, meu trabalho, ele é bem assim, de expressão mesmo. Eu gosto de expressar e isso está presente nos meus trabalhos, o caráter efêmero dos objetos, dos seres humanos. Eu gosto de fazer a mistura usando o pincel e a espátula. Assim, eu gosto muito de tinta e da cremosidade da tinta, da textura, e gosto de pegar isso na palheta e usar com a espátula direto na tinta, criando movimentos assim involuntários por cima do que eu já fiz com o pincel, de uma maneira mais diluída. Tem pouco tempo que eu resolvi abrir um espaço para que os artistas possam levar suas obras, fazer exposição, já com o intuito de movimentar o cenário das artes plásticas em Goiânia, assim, um espaço pequeno. O espaço fica aqui no setor Jaó, é um restaurante-galeria, fica na Praça Santa Cruz, e chama Inhorinhá Galeria. É um espaço aberto para exposições de arte. Nós fizemos uma grande coletiva, o espaço abriu esse ano, em abril. E nós fizemos uma grande coletiva com grandes artistas goianos. Agora está lá a exposição da Jordana Hermano, uma exposição individual belíssima, e queremos continuar dando oportunidade, assim como não é dar oportunidade para a gente aqui, também lá para outros artistas, para mostrarem o seu trabalho e para o público poder conhecer. Meu nome é Nonato Coelho, eu já faço um trabalho artístico há 30 anos, embora eu conte um tempo, digamos, cósmico, eu não importo muito com o tempo cronológico, então eu conto o tempo 10 por 1. Então, há 10 anos nas artes plásticas eu creio que vale por 1.
né? Porque a arte, o tempo é outro, é um tempo psicológico, não é esse tempo naturalmente que usamos todos os dias exatamente para acompanhar as nossas, digamos, necessidades orgânicas, né? Ela é uma necessidade espiritual. Eu nasci em Minas, na cidade de Montalvânia, mas vim para cá muito cedo e instalei o meu ateliê em Umas. Então, eu me considero goiano. Também sou grafiteiro. Na década de 80, nós iniciamos digamos, um grupo chamado Pincel Atômico, que era o Ednei Antunes e eu. Grafitamos muito aqui na cidade de Goiânia. Introduzimos o grafite na galeria de arte, que foi aqui na extinta Galeria Casa Grande. Primeiro, a gente, antes de ser grafiteiro, já era artista plástico, né? Eu comecei em 1982 no 5º Salão Nacional de Artes Plásticas do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu ganhei a Bienal de Arte de Goiás em 92 e o governo, na época, o governo Santillo me deu uma viagem para Paris. Eu já saí com um trabalho com estética relativamente já formada na minha ideia e levei esse trabalho para a Europa e por parte do Oriente Médio também. Grafitei também no deserto de Negev, em Israel, grafitei em Atenas, enfim. Então o grafite tem esse lado social. Então o meu trabalho da rua para a tela, da tela para a rua, ele faz essa simbiose, ele tem essa transposição. E a primeira vez que eu venho aqui para fazer uma exposição na Catedral, né, das Artes, essa catedral, eu costumo dizer que aqui é a Catedral, é o Gaudí de Goiânia. Meu nome é Natanael Ribeiro da Silva, sou de Goianápolis, nasci em 1949. Eu, desde a infância, quando eu já estudava na escolinha, eu já gostava muito de se desenhar. Os meus colegas chegavam em mim: Nata, faz um desenho aqui do tio Patinhas, e eu já gostava muito de desenho. Assim que eu cheguei em Goiânia, eu tive muita dificuldade para mim continuar meus estudos. E daí eu comecei... Eu pensava, eu tinha um amigo, ele falava: Nata, vamos mexer com letreiro dá dinheiro. E aí aquele amigo meu, andava, pegava uma bicicleta e saía caçando alguns trabalhos de letreiro para fazer. Aí um dia eu passando ali na Praça Cívica, eu vi um panfleto pregado no poste: visite a exposição do Imbu, que estava lá numa galeria, nesse tempo era a Galeria Frei Cafalone. E eu me aproximei ali. Quando eu cheguei ali, vários trabalhos de artistas de São Paulo, e eu fiquei apaixonado por aqueles trabalhos. Falei: meu Deus! E eu fiquei ali, olhando aqueles trabalhos, admirando, e logo quando eu cheguei lá em casa, eu já procurei pegar um saco de açúcar, que meu pai tinha um supermercado, e eu não conhecia tinta. Eu cheguei lá, peguei umas pilhas de lanterna e comecei a macetar aquelas pilhas, umas pilhas bem grandes, hoje eu nem vejo mais que antiga, e falei: aqui dá para fazer umas tintas, saiu umas cores azuladas, eu comecei a borrar. Aí naquilo ali eu comecei a falar: eu vou pintar. E aí as pessoas já me procuravam para mim fazer os letreiros. Mas como eu já tinha aquele entusiasmo pelo trabalho artístico, eu falei dos quadros, eu falei assim: não, eu vou pintar quadro. Eu quero ser artista plástico, eu quero pintar quadro. E dali por diante o tempo foi passando e eu fui aperfeiçoando meu trabalho e comecei a dedicar. O Noé me deu uma grande força, me levou ali para a galeria ali da Maria Guilhermina, era Centros de Arte ali no Mutirama. Foi a primeira exposição que eles me convidou para mim fazer e eu fez muito sucesso. Aí chegou uma marchand de São Paulo, falou: Nada, não, vou te levar para São Paulo, seu trabalho é muito bom. E eu já começava a pintar os quadros de Goiás Velho ali. A minha temática mais era só casarão e paisagem. Até hoje eu gosto muito de pintar paisagem. E ali, quando eu saí ali da galeria da Maria Guilhermina, cujo Noé me incentivou muito ali, eles passaram algumas técnicas para mim aperfeiçoar o meu trabalho. E dali surgiu mais oportunidade no meu campo de trabalho. Eu fiz exposição na Bienal em São Paulo, eu fiz exposição em Belo Horizonte, eu fui para Brasília, fiz lá, naquela época tinha o Denner, que era um costureiro famoso lá do Rio de Janeiro, e eu fiz uma exposição junto com ele lá no Clube do Congresso Nacional. Daí fiz no STJ. Tem uma marchand agora, ultimamente agora, tem levado meus trabalhos para Londres, onde eu tenho vendido muitos trabalhos lá em Londres.
E agora, ultimamente, eu sou um artista que expõe ali, um artista mais popular, que põe meus trabalhos em feira, que é a Feira Hippie, a Feira do Sol, também ali na Feira do Cerrado, aonde o pessoal adquire meus trabalhos. E com isso a gente vai levando a vida da gente. Meu nome é Reinaldo, nasci em 1953, tenho 59 anos e sou o escultor do futuro. As minhas obras são feitas em sucata, que eu ando procurando desde criança para o pessoal lembrar no futuro. Eu comecei com meus 7 anos de idade. Comecei a fazer de madeira. Eu pegava os pedaços de madeira, o pessoal fazia aqueles telhados bonitos, né? Cortava as madeiras e começava a entalhar com o formão velho, que era dele. Foi onde começou o meu trabalho em madeira. Já está na segunda fase. Depois da madeira, comecei com durepox. Aí eu falei, não, vou passar para o ferro. E hoje eu estou nessas esculturas de ferro, né? E gosto muito de coisas do futuro. Comecei minha arte na galeria, Dona Célia Câmara, estava lá na Rua 8. E o Anatólio Ramos me conheceu, me viu e me comprou a primeira peça. Era um robô feito de sucata diversas. Foi aonde começou a minha vida. Foi a única pessoa que me deu assim o início. Eu vendi para ele mais de 500 peças. Quando eu comecei a fazer as peças, tinha uma pessoa, né, que era o Carlos Alberto Menezes, ele me viu lá com aquelas artes, eu fiz uma pedra de peça boa, uma nave espacial, um disco voador, vocês chamam de OVNIs. E eu gostava de disco e nave, e ele falou, rapaz, você é um artista. E fiz uma carranca também, do olho para fora, e fez uma reportagem no jornal, no 5 de março. E saiu, o pessoal gostaram, e fui convidado por Hamilton Carneiro, da televisão, do Canal 2, para fazer o Fruto da Terra. E fui vendendo para as pessoas, para os Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Canadá, Egito. Agora a última peça que eu fiz para um paquistanês, né? E estou trabalhando agora com o pessoal que vai agora, os portugueses, vou fazer um índio, né? E eu estou aí com vocês todos até o fim. Um dia eu vou embora e tudo isso que eu fiz vai ficar para o planeta e estudar. E continuo com a arte. E todos vocês que estão vendo, pode ser um artista e viver da arte igual eu. Eu vivo da arte. Meu nome é Luciana Moraes Siqueira, nome artístico Luciana Siqueira. E eu trabalho já mais ou menos uns 15 a 20 anos, mais ou menos. E uma certa época eu comecei em casa, e até que eu comecei a expor, fazer a exposição. E quando eu comecei, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu sou autônoma, e o pessoal começou a criticar, porque muitos dos meus familiares que viam os trabalhos não sabia que era a arte naif. Então foi aonde que eu comecei a ter um pouco de dificuldade, mas logo em seguida eu consegui uma revista e nela estava o trabalho do Papa Stefanos. Então foi onde que eu comecei a ter uma referência ali do meu trabalho. E com isso eu consegui sentir um pouco mais de liberdade. E também comecei a pesquisar sobre o trabalho, vi que o estilo primitivismo, você pode trabalhar com mais liberdade, você não tem aquela obrigação de ficar presa a um tipo de profundidade, de luminosidade, de cores, não tem essa necessidade. Então foi onde que eu descobri que eu poderia estar pintando mais livre. Eu expus nas feiras, Feira Hippie, Feira do Sol, Feira da Lua. E uma certa vez uma mulher passou lá e disse que eu poderia estar competindo no SESI Arte e Criatividade. Foi onde que eu peguei e participei 2 vezes. Da segunda vez eu ganhei em primeiro lugar com a quadrilha, e isso foi em 2000. Em 2002 eu ganhei de novo em primeiro lugar com fogaréu, e ali eu comecei a ampliar mais o meu trabalho, comecei a colocar um pouco mais de detalhe, comecei a colocar um pouco mais de técnica que foi desenvolvendo a partir dali, de conhecer mais coisas. E depois eu ganhei também com as congadas de Cantalão. Também, agora por último, esse último SESI Arte agora, eu ganhei também em segundo lugar, foi com a Casa da Fazenda. Por coincidência, eu geralmente quando vou pintar homem, eu pinto meu pai. E aí nesse trabalho tem um senhor sentado com os quadros antigos atrás e retrata isso. Meu trabalho, ele fala bastante por si mesmo, e é um trabalho que
busca mais o brejeirismo, que também está colocando assim, aquela época que você poderia estar mais à vontade, você tinha as rodas de viola, você poderia conversar mais à vontade, e hoje não é bem assim, você não pode totalmente ir na casa do vizinho, tem internet, você não se dispõe mais aquele tempo da fazenda. Então eu procuro estar retratando isso, que é um tempo bem gostoso, um tempo de amizade, um tempo que você passava mais com as pessoas do que sozinho. Meu nome é Evandro Soares, eu sou escultor autodidata, sou baiano, né? Morava na Bahia há 10 anos atrás, vim para Goiânia, recebi um convite da minha irmã para morar aqui em Goiânia, para conhecer. Aqui em Goiânia teve um resultado positivo na serralheria, que eu vim colocar aqui. E desse trabalho de serralheria, por ser serralheiro, né, tem tudo a ver com a arte, desenvolvi um trabalho de uma escultura, né, uma escultura no metal, que é essa peça, né, vim desenvolvendo, esculpindo esse trabalho. A Carmen é uma marchand que trabalhava na Santa Fé Galeria de Arte, né, ela me incentivou a fazer o trabalho, a fazer a escultura, né, ela me deu força, né, que gostou do meu trabalho, vendeu o trabalho, e aí comecei a esculpir, né? Comecei a fazer a escultura. A Carmen me incentivou a participar de concursos de arte, né? Eu fiz uma escultura e levei para o SESI Arte e Criatividade. E fui premiado, né? Esse trabalho foi premiado, né? Deu um incentivo para mim, para fazer as esculturas, fazer os trabalhos. Depois veio a Fundação Jaime Câmara, né? Participei da Fundação Jaime Câmara, fui selecionado também, né? Trabalho meu, participei de exposição em outras galerias, participei de exposição em Brasília, participei de exposição em Jataí, né, o convite do MOVA, né, exposição no Chile. E assim, o meu trabalho é esse aqui, meu trabalho é a escultura em metal, é esculpida em ferro maciço. Metal é difícil de trabalhar, mas eu conseguia desenvolver esse trabalho, né, no aço. O meu trabalho é equilíbrio. Eu trabalho muito eu gosto muito do movimento, eu gosto muito do equilíbrio. O meu trabalho fala o que é o movimento, né? A peça em si fala por si só. Meu nome é Adriano Puglisi, tenho 42 anos, sou artista plástico por volta de 20 anos já. Comecei meu trabalho com pintura, que na verdade eu sou pintor, em todas as técnicas, inclusive óleo sobre tela, grafite, aerografia, lápis pastel e guache. E agora estou fazendo escultura e de arte sacra, que é feita em terracota, em cerâmica. Eu sou pintor, mas procuro usar a técnica minha de pintura nas vestes dos santos, que enfolhamento de ouro, que é uma coisa que eu estou aprimorando agora, que não tem muito conhecimento, porém eu acho que no futuro bem próximo eu já vou conseguir fazer coisas bem melhores. Gosto muito do Vega Vale, que é um estilo de anjos com mais serenidade, e por ter sido acaso a minha escultura e não deixando a pintura de lado, tentar congressar as duas coisas, procurar pegar um pouco da minha técnica de pintura, de vivacidade em cores, para pôr nas minhas esculturas. O São Francisco, na verdade, na arte sacra, ele é representado mais com o Evangelho, ou com Cristo crucificado, ou com uma caveira posta na mão, sempre direcionado, olhando, que representa a humildade, né? E não como arte popular bendita, como pombinhos, viadinhos, que na verdade a arte sacra não é por aí. Essa seja uma arte popular, é mais artesanato mesmo. Ele mesmo é representado com crucifixo, Cristo, ou a caveira ou o evangélico. Esse aí que é o São Francisco de Assis. Já fiz várias exposições, já fui premiado pelo Jaime Câmara umas 2 ou 3 vezes, de primeiro lugar, em pintura, óleo sobre tela, em algumas esculturas, mas aqui só no estado mesmo, sou um artista bem regional. Eu acho que o fim de um artista acadêmico é ser um surrealista, né? Porque o conhecimento que eu já tenho da pintura, que aqui não dá muito para ver, por pouco tempo, acho que um tempo bem próximo, futuro próximo, eu vou estar fazendo um surrealista.
surrealista assim, pegando toda a minha técnica e transformando em surrealista. Eu acho que o artista mesmo verdadeiro é o que vive a arte em si, não o que ele faz mesmo em técnicas separadas, é juntar meio que um todo e criar, né? É por aí mesmo.